Olá, eu sou o Bruno da Safenco, bem-vindo a mais um episódio do Investidor Global. No podcast de hoje trataremos de criptomoedas. É um assunto que a gente tem escutado bastante e alguns investidores têm nos abordado, e é algo relativamente novo para o investidor tradicional. Para o papo de hoje, a gente convidou o Eduardo Cavendish, ele é formado em administração pelo INSPER, inclusive da minha sala. Ele é colunista da Infomoney, ele é CIO da Spins Crypto Investments e ele é do conselho da Soma, é isso, Eduardo? Exatamente, conselho e fundador da Somas, isso mesmo. Isso, legal. Isso mesmo, Krigo. Seja muito bem-vindo, o Vinícius continua com a gente aqui no papo. Eduardo, se quiser contar um pouco para a gente, o que é essa Spins Crypto Investments? Tá certo. Bom, em primeiro lugar, obrigado por me receberem aqui. Obrigado, Krigo. Obrigado, Jeromel. Bons amigos que a gente tem da vida. A Spins é uma iniciativa de brasileiros, tá? Que foi fundada na Suíça, que lá na Suíça tem uma região conhecida como Crypto Valley, no cantão de Zug, e que tem diversos benefícios de ter a empresa lá. A Spin surgiu com a ideia de ser uma plataforma de investimentos cripto, tá? Eu atuo nela hoje como CIO, faltou só mencionar isso, né? Então eu faço toda a parte da diligência dos... Não são fundos, né? Mas eu vou chamar de fundos dos veículos de investimentos que a gente tem lá dentro, tá? Funcionam como se fossem fundos, mas não são fundos perante o regulador. Eu faço essa parte de diligência e surgiu com a ideia de ser uma plataforma, uma espécie de XP do mundo cripto. Então, você teria lá dentro diversas estratégias relacionadas a cripto, porque cripto você pode comprar, sentar em cima, mas você também pode adicionar alguns níveis de complexidade nessas estratégias. E como o mundo cripto foi crescendo, novos produtos vêm surgindo nos últimos anos, ligado à tokenização de ativos, ligado mais recentemente a gente está vendo ligado a NFT, que a gente vai falar adiante, enfim, e tantos outros. Assim, é um mundo muito dinâmico, está sempre mudando, tem muita coisa nova que acontece, mas surgiu com a ideia de ser uma plataforma. Acho que a melhor forma de explicar é ser a XP do mundo cripto. Você tem que ter todos os tipos de produtos lá dentro. Você vai ter uma renda fixa do cripto, você vai ter uma renda variável do cripto, você vai ter um multimercado do cripto e por aí vai. Interessante, interessante. Bom, mas como é um assunto novo, acho que a gente poderia começar explicando um pouco, acho que é bom começar do começo, né? Explicando o que são as cripto, como é que elas surgiram, quais são as vantagens de investir, para que elas servem. Então, começar do básico e aí a gente vai entrando depois nessas outras variações. A cripto, ela surgiu supostamente de um paper lendário que foi escrito por um tal agora me fugiu o nome dele, mas um japonês, Satoshi. Satoshi. E assim, não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, juntou uma série de tecnologias junto nesse paper, e foi logo junto à grande crise de 2008, né? Então tinha aquela ideia dos bancos centrais salvando o sistema financeiro mundial, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e surgiu como uma grande alternativa ao sistema financeiro tradicional. Surgiu como um lugar que você pode ter os seus investimentos e não está sujeito aos mesmos riscos de um sistema financeiro de moeda fiduciária, né? Moeda sem lastro, sem fundo. Antigamente, a moeda, para ser emitida, você precisava ter a quantidade de ouro correspondente para poder emitir. Isso já caiu faz tempo, no governo Nixon, nos Estados Unidos, caiu. E hoje, desde então, eu não sei exatamente quando caiu na Europa, mas foi caindo no mundo inteiro, e desde então, cada governo imprime dinheiro ao Deus dará, como bem quer. Há muita gente que acredita que esse foi um dos motivos da grande crise de 2008, a impressão desenfreada de dinheiro pelos bancos centrais, que acabou culminando naqueles excessos. E daí surgiu o Bitcoin, que foi a primeira cripto que lançou a pedra fundamental de tudo que veio depois. Basicamente, é um sistema
descentralizado. Lembra do Napster? Todo mundo, você baixava a música de diversas pessoas, você pegava um pedaço de cada. Então, a ideia de descentralização, que já tinha nascido no Napster, levar essa ideia para o mundo cripto, né? Então, você tem um sistema que não existe um dono, são diversos atores que participam por meio de um negócio chamado blockchain. A blockchain é um sistema, é o livro de registro de tudo que acontece, das operações. E como você faz esse sistema rodar, as transações acontecerem? Você tem a figura dos mineradores, que é o nome que deram para as pessoas que dão a força bruta para o sistema, que são as pessoas que vão e falam, essa transação é autêntica, autenticam todas as transações. Elas são remuneradas por isso, essas pessoas, tá? Então, você tem um sistema descentralizado que tem atores que são remunerados para fazerem isso, que são os mineradores, que muita gente deve ouvir falar, e você sabe que a sua transação é legítima, foi autenticada e foi conferida, né? Então, você tem... Igual quando você, hoje, quando você transaciona com um cartão de crédito, tem uma empresa que vai e confere aquela transação. É um ator único, né? A empresa que está fazendo a transação para você. No caso do Bitcoin, não, é descentralizado. Quem for mais eficiente vai ser remunerado por aquela transação, por aquela autenticação. E então, você tem um sistema descentralizado, com diversos atores atuando, dando a força bruta para o sistema, e, junto com isso, você tem um sistema monetário que foi proposto diferente, que você sabe, assim, não diria com 100% de certeza, mas você sabe muito bem quantos bitcoins vão ser lançados, vão ser inseridos no sistema, né, a emissão monetária do Bitcoin, em cada período. A cada X anos acontece um negócio chamado halving. Halving é quando o minerador passa a receber metade do que ele recebia no período anterior, tá? Pelo processo. Essa é a emissão monetária do Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin tem X, começou com X. No início, os mineradores, digamos que recebessem, eu não lembro os números de cabeça, mas recebessem, digamos, 60 Bitcoins, quando o Bitcoin era muito barato. Depois do primeiro halving, foi para 30, aí 15, 7, e por aí vai caindo, e vai seguir caindo, e vai seguir, acho que até 2100 e pouco, eu não vou lembrar os números de cabeça agora, que é quando não vai ter mais emissão monetária de Bitcoin, tá? E vai sempre caindo pela metade a cada X tempo. Então, é um sistema que não é deflacionário, igual algumas pessoas chamam, mas é um sistema que é desinflacionário, ou seja, você vai ter sempre uma emissão monetária que vai caindo com o tempo, tá? Uma emissão de novos Bitcoins vai sendo sempre reduzindo. E isso perto do sistema financeiro, voltando lá para 2008, perto do sistema financeiro onde surgiram muitas críticas, né, principalmente do lado dos libertários, o pessoal da escola austríaca, é bastante importante, né? Que você confere uma reserva de valor, você sabe que aquilo não deve se desvalorizar muito ao longo do tempo. Será que ficou claro ou ficou confuso? Porque é sempre difícil explicar o que é o mundo cripto. Sim, tem conceitos novos. Não, mas acho que deu para entender. Uma coisa que eu só não ficou claro. Então, vai chegar um momento que não vai ser mais emitido Bitcoin. Exato. Ou vai continuar sendo... legal. Aí não vai, aí o minerador vai receber... Aí qual que vai ser a premiação do minerador? Isso já acontece hoje. Você pode pagar um adicional para a sua transação ser processada mais rapidamente. Validada. Então, ser validada mais rapidamente. Então, o que vai acontecer provavelmente é que, com o tempo, os mineradores vão começar a ter uma parcela maior da remuneração deles vindo dessa parcela que as pessoas optam por pagar para poder ter essa validação mais rápida. E assim vai. Eu acredito muito em autorregulação, em livre mercado. Então, eu acho que o próprio sistema vai encontrar uma solução. E vale notar uma coisa, existe um grupo, se não me engano, de 11 pessoas ou 13, enfim, que ainda pode mexer, eles ainda se encontram, eles se falam, eles têm autorização para mexer no código fonte do Bitcoin. Então, de vez em quando, eles se encontram, são debates longos, mineradores fazem parte, exchange fazem parte desse debate hoje em dia, e eles mudam uma ou outra variável do sistema para tornar o sistema mais eficiente. De vez em quando acontece. Tá, legal. Então, existe essa resiliência assim, ao longo do tempo. Tá, legal.
Bom, mas vamos voltar então para olhando a cripto como um ativo, né? Como uma classe de ativo. Como é que eu identifico que fundamentos que eu olho, assim, como é que eu separo o que é especulativo, o que é um ativo para eu ter na carteira? A gente viu nas últimas semanas umas notícias sobre NFT, se puder também explicar um pouco o que são esses non-fungible tokens, que um foi vendido por 60 milhões, acho que aí começa a envolver arte também no meio de moeda, né? Então, mas eu queria entender um pouco como é que você identifica fundamento nas criptos para escolher ela na hora de colocar na sua carteira. O que é, o que vale, o que você Esse é um olha. grande debate, né? Que eu acho que as pessoas ainda muito do preconceito vem daí, né? Por que eu vou alocar numa cripto, né? O que ela tem de diferente? Meu ponto, e tem diversos pontos de vista, eu acho que não tem resposta certa. Meu ponto de vista é que é de fato uma reserva de valor fora do sistema financeiro tradicional. E isso por si só tem algum valor, entendeu? Porque, por exemplo, hoje, quando você aloca ainda que seja título do Tesouro Americano, em tese seria um dos ativos de menor risco do mundo. Hoje, você pegar as correlações do mercado, você não tem mais aquele negócio que tinha antigamente de que, estou nessa classe de ativo, estou seguro. Mesmo o ouro, você pega e vê como o ouro se comportou na crise do ano passado, né? Pega março, abril, que era um ativo em tese de segurança, ouro, prata e por aí vai. Então, assim, eu acho que o sistema financeiro internacional, ele está se desenvolvendo, na minha opinião, de uma forma que tudo anda de forma muito conjunta. Acaba sendo um grande jogo de liquidez, na minha opinião. Então, você ter uma parte do seu patrimônio fora desse sistema financeiro tradicional, eu acho que tem o seu valor. E eu acho que é daí que muita gente está alocando no mundo cripto, tá? Dito isso, tem a questão de não ser uma moeda que vai inflacionar muito ao longo do tempo. É desinflacionária, né? Como eu tinha falado antes. A tendência não. O protocolo diz que sempre vai caindo a remuneração dos mineradores, ou seja, menos bitcoins sendo jogados no sistema. Então, assim, você compara isso com moedas fiduciárias que você sabe que vão acelerar, a gente vê os bancos centrais acelerando, não desacelerando a impressão. Para mim, assim, óbvio não é, mas assim, eu acho importante ter um percentual da carteira e cada um vai dizer o quanto, seja 1%, seja 5%, obviamente não pode ser um percentual alto, no mundo cripto, tá? Quando você vai entrar no mundo cripto, a primeira coisa que todo mundo escuta é o Bitcoin, que é o primeiro, é o maior. Acho que esse dia passou $1 trilhão de valor de mercado. Mas, assim, tem diversos ativos que você pode... Assim, hoje em dia existe uma miríade de ativos dentro do mundo cripto. Eu gosto mais do Bitcoin, tá? Mas uma estratégia que me agrada também, existem alguns índices hoje em dia que fazem como se fosse um Bovespa ou um S&P das criptos, que você vai balanceando de acordo com o market cap de cada cripto. Então, digamos que o Bitcoin não seja vencedora, não seja a cripto vencedora, daqui 2 anos, digamos que a Ether, né, a Ethereum, passe o Bitcoin, que é a segunda maior, e continue crescendo e cresça muito mais. Esses índices que fazem esses balanceamentos de acordo com o market cap vão começar a dar mais peso para o Ethereum. Então, tem essa vantagem, caso a pessoa se expõe a algum desses índices, é que ela vai estar sempre se expondo às criptos que estão sendo as vencedoras do sistema. É a mesma lógica de ação. Você vai estar sempre, você compra um índice, você está se expondo às empresas que são as vencedoras daquele índice, né? São as que vão crescendo com o tempo, vão tendo mais volume negociado, mais market cap. Aí cada índice vai atribuir as métricas que achar melhor, mas tendo essa métrica de market cap, você acaba ficando exposto aos campeões. E eu não sei dizer qual que vão ser os campeões, eu acho que ninguém consegue dizer. O Ethereum realmente tem muito potencial, porque é onde você tem os contratos inteligentes, você tem uma capacidade de investimentos absurdos. Inclusive, as NFTs são contratos que passam em Ethereum, tá? Que a gente estava falando, você tinha comentado antes, Grigol. E assim, então o Ethereum tem muita coisa que dá para fazer no Ethereum. O Ethereum assim, é um mundo à parte. É um negócio muito louco e vai desenvolver muito ainda. Não sei dizer se vai ser maior que a Bitcoin, mas eu acho interessante também você estar exposto a alguma coisa em Ethereum. Então, se você compra um índice, você está exposto em Bitcoin, em Ethereum e por aí vai. Tem as outras, né? A Ripple, que tomou uma pancada
recentemente, eu não sei como está agora, faz tempo que eu não acompanho, mas tinha muito potencial, o pessoal falava, tem que ver como está, mas e tem outras surgindo, tem a Dogecoin do Elon Musk, que virou meme coin, que chamam, né, de ter um cachorrinho lá, que todo mundo sacaneia, mas eu já li também que tem seus méritos, eu ouvi falar que o protocolo, eu nunca parei para estudar, existe muita coisa, você tem que parar e ler o protocolo inteiro, tentar entender, não é simples, mas o ponto é, se a Dogecoin calhar de ser a melhor, por algum motivo que me fuja, você está no índice, você está exposto a Dogecoin também, e se ela valer um dia 3 trilhões de dólares, você vai estar exposto a isso. Tá, legal. Não, entrando nessa parte da NFT, que eu acho que é algo que tá na mídia aí, acho que é a novidade agora. Como é que funciona? É uma moeda? O que é um NFT? Eu não sou nenhum craque em NFT, eu vou falar só das minhas leituras e de debates que eu tive com pessoas do setor, mas venderam um quadro esses dias por 60 milhões de dólares, né? Sim, exato, acho que foi mais de 60 até. Mais de 60 E aí, milhões. isso não pode ser replicado. São ativos únicos. Ele fica, a ideia é que são ativos únicos, que não são replicáveis, e que você cria, e é no ambiente Ethereum. Você cria um contrato inteligente e você passa pelo ambiente Ethereum e você vende esse token, esse NFT, não fungible token, para uma pessoa que vai ser o detentor daquilo. Outro dia, assim, não tem nada a ver com cripto, mas outro dia eu vi que o Twitter estava vendendo post, o post o primeiro post do Twitter foi vendido por 1.700.000 dólares. Então, assim, tem coisas que a gente não sabe, né? As pessoas atribuem valor e, enfim, é o que é. Eu também não sei se esse quadro vale 60 milhões de dólares, né? Eu sei que tem muita arte digital. Não acreditou nisso. Eu sei que tem muita arte digital que está ganhando muita atração por conta desses NFTs. Então, que bom, né? Que está estimulando. Agora, te dizer, se isso vai ser uma coisa grande daqui 2, 3, 4 anos, é difícil dizer. Eu não tenho essa percepção ainda. Eu não coloco dinheiro em NFT hoje, meu dinheiro, pelo menos. Tá. Algo muito novo ainda, né? E também, aí você entra numa outra seara, né? Investir em arte é um outro bicho, né? Um negócio completamente diferente. Agora, legal. O Ethereum é um ambiente seguro, é um ambiente que roda bem, então, assim, é legal a ideia de você ter os contratos amarrados lá, entendeu? Isso é um negócio que me atrai muito. Até, assim, o blockchain, a tecnologia de registro descentralizado, né, que você tem um sistema descentralizado que cuida, é muito legal. Para mim, acho que para a maioria das pessoas, a grande sacada do Satoshi e das criptos é essa. Então, você pode ter cartório que roda com blockchain, eleições. Você pode ter tudo que você precisa de uma terceira parte auferindo autenticidade, você pode usar a blockchain. Você pode revolucionar uma série de setores. Tem alguns países do mundo, a Estônia, né, tá na ponta, países pequenos, né, que estão indo nessa direção. E tem algumas boas experiências acontecendo com blockchain. Eu acho que ainda vai revolucionar o mundo. Vai ter muita coisa acontecendo na próxima década, coisa boa com blockchain. Você comentou do Elon Musk e a Tesla recentemente comprou um volume grande de bitcoins. Como é que você enxerga isso? Qual que é o impacto disso no mercado? Você acha que o pessoal começa a enxergar as bitcoins de outra forma? Eu vi que os investidores da Tesla não gostaram muito, mas eu acho que pelo menos... Como é que o mercado de bitcoins viu isso? O Elon Musk é um grande marqueteiro, né? Ele é um grande marqueteiro. Ele saca as coisas. E, pelo que eu vi, acho que era 10% do caixa da Tesla. Né? Ele comprou $1,5 bilhão. Então, a Tesla tem 15 bi de dólares de caixa. Acho que foi algo nessa faixa aí. Não é representativo, mas, enfim, é $1,5 bilhão. Dinheiro pra caceta, né? Para mim foi uma jogada de marketing do Musk. Eu esqueci o nome da empresa. Tem uma empresa que está comprando bastante Bitcoin e a maior parte do caixa dela está em Bitcoin, que o dono da empresa é um entusiasta. Virou praticamente uma empresa de Bitcoin, listada na Bolsa Americana. Esqueci o nome, depois eu pego aqui enfim, se vocês quiserem colocar depois. Mas é um caso interessante, foi ele que começou. Mas assim, eu não. Aí eu acho que são exageros, entendeu? Eu acho que a gente vive num mundo de exageros.
não só na parte de cripto, do pool da NFT que eu estava falando agora, como também as empresas que compram o seu caixa em Bitcoin, né? Você pensa a função principal da empresa é atender lá os clientes dela, fazer aquilo que ela é boa em fazer. E tem um dinheiro que você deixa de lado para investir quando for preciso. Se você tem uma estrutura de custo, de receita em dólar, você não tem que deixar em Bitcoin, né? Não faz sentido, na minha Certo, sem opinião. dúvida. Então, isso tem muito mais a E ver é um com ativo marketing. volátil, né? É volátil, você pode perder. Pô, eu tava vendo que o que a Tesla ganhou com Bitcoin tá dando muito mais do que o faturamento que eles têm por dia, desde que eles aplicaram o BI-meio. Então, assim, é óbvio que não é algo. Agora, mexe muito com o mercado, mexe muito. O mercado, tanto é que depois disso subiu para caramba o preço do Bitcoin. Não foi só por conta da Tesla, acho que é uma série de fatores, tem a ver com os bancos centrais também. Eu acho que o Bitcoin, as criptos de geral são para cima, no médio prazo, longo prazo. Mas esse tipo de marketing traz gente, né? Traz. Salvo engano, bateu quase 2 trilhões de dólares, todas as criptos, esses últimos dias. A soma de todas as criptos, né? O Bitcoin passou de 1 tri. Então, assim, você já tem uma quantidade de valor bastante razoável nesse mundo, né? E vai ganhando mais gente, vai ganhando mais tração. Ainda faltam. O dinheiro grande que tem que entrar, e ainda tá muito no começo, é quando grandes fundos, o dinheiro institucional pesado entrar. É quando grandes fundos de pensão entrarem, eventualmente fundos soberanos. Aí você vai estar jogando na primeira divisão. Aí você vai estar jogando a Major League, né? Então você tem que. Esse é o momento que o Bitcoin hoje, um tri é bastante, mas pode valer, e as criptos em geral podem valer muito mais. Aí pode chegar perto de um valor do ouro, que se eu não me engano, o Jeromel me corrija, vale em torno de 9 trilhões de dólares. A prata acho que vale um pouco mais de 1 tri. Aí um complexo de 10 trilhões, né? 10, 11 trilhões. Aí você pode começar a sonhar com o mundo das criptos batendo esse valor. Enquanto essa adoção institucional não chegar, vai ser um negócio pequeno, não é, né? Quase 2 trilhões de dólares, mas pequeno no contexto das coisas, né? Dos investimentos do mundo, e que vão ter ações de marketing pontuais, como essas do Elon Musk, que caras mais espertos vão pegar, vão abraçar. E, cara, a gente está falando dele aqui agora, né? Surfar a onda. Exato, exato. Tá fazendo propaganda para ele. Ele é Isso aí. esperto, ele é muito esperto. Ele Legal. faz isso com a Tesla, ó, já faz tempo, né? É, aparece na mídia. Mas, Edu, entrando um pouco, tipo, como que o investidor pode começar a aprender, entender sobre cripto? Como é que ele dá os primeiros passos? Que ativos que ele pode olhar? Como é que ele avalia? Como é que ele pode começar a investir em cripto? Que ativos que ele deve olhar? Ó, Seriam esses baskets que você falou? é, Que me você agrada. recomendaria para o cara que quer começar? Mas como é que era antes? Antes, para você comprar, e está evoluindo muito rápido nos últimos anos, no Brasil está andando muito rápido, você precisaria provavelmente se inscrever numa exchange. Exchange é um mercado Bitcoin da vida, uma Foxbit, você já deve ter ouvido falar. É uma espécie de corretora do mundo cripto. E por meio dessa corretora você abre uma conta e você poderia comprar Bitcoin, Ethereum, seja lá qual for a cripto. E você deixaria lá parado seu Bitcoin, seu Ethereum, você pode montar uma carteira lá com diferentes criptos. Legal, não, legal. Não, acho que acho que quando tá dentro de um sistema que as pessoas estão mais acostumadas, acho que facilita, né? Acho que é mais fácil dar o E primeiro consolida passo. tudo Aí quem junto, né, sabe Krigo? Porque, depois, assim, pô, você tá lá no mercado fica uma Bitcoin, carteira né? só. Aí, pô, eu tô lá na XP ou no BTG, sei lá, qualquer que seja. Aí você não sabe muito bem como tá, você não sabe muito bem como funciona, os prazos são diferentes, né? Bem ou mal demora, essas exchanges estão com muita ordem. Enfim, então eu acho que Sim. melhora muito a questão da confiança. Não, quem sabe, né? Mas já é uma forma de É uma começar. forma de começar. Mas agora olhando como alocação, né? Você comentou, a gente olha tudo como um portfólio como um todo, né? Então, vamos tentar entender qual que é a função da cripto, qual que é o papel da cripto no portfólio. Como é que ela se compara a outros investimentos alternativos? Como é que você olha a beta e alfa em relação ao mercado? Como é que você olha ela considerando todo o portfólio do investidor? Assim?
Ó, a cripto em geral, né? Basicamente era o Bitcoin antes, mas as criptos em geral, elas até abril do ano passado, março, quando veio aquela baita pancada em todos os mercados, aquele negócio absurdo, horrível que aconteceu, né? E rápido, né? Foi muito, muito rápido. Tinha uma característica parecida com do ouro, da prata, de ter correlação negativa com os movimentos do mercado. Ou seja, é o tipo de ativo que tende a andar contra o juro real, né? Então, quanto maior o juro real, menor a variação desse ativo, e quanto menor o juro real, maior a variação, né? Que é o caso do ouro e da prata. Na crise do ano passado, esse movimento se quebrou, né? Porque, na minha opinião, o que aconteceu? Teve uma busca por liquidez muito rápida por conta da velocidade do movimento. Mesmo em 2008 não foi tão rápido, 2009 caiu para caramba, caiu muito mais, mas foi um movimento mais lento. O que a gente teve no ano passado foi um problema de liquidez mesmo. As pessoas tinham que limpar onde tinham liquidez. Tanto é que eu acho que foi por isso até que as criptos sofreram tanto, elas chegaram a bater 3 mil, o Bitcoin chegou a bater 3 mil dólares, né? Mas recuperou tudo desde então. Então, assim, apesar do movimento da última crise, eu ainda acredito que tem características de proteção na carteira. Antes dessa crise, eu lembro que tinham estudos, tem um cara chamado Mark Yusko, que produz uns estudos interessantes, ele posta no Twitter, que ele falava que existe um ativo que reduz a volatilidade da sua carteira e aumenta consideravelmente o alfa da sua carteira. Ou seja, o Sharpe fica muito melhor, que é o Bitcoin. Porque é verdade, além de tava dando retorno muito bom, ele performava bem em momentos que as ações iam mal, por exemplo. Isso era uma verdade. E eu acho que vai continuar sendo, tá? Só que eu adicionaria um componente. Para mim, nesse mundo de liquidez excessiva, de excessos, de GameStop e essas coisas malucas que a gente está vendo, de Tesla batendo não sei quanto tri de dólar, quase um tri de dólar, o Bitcoin também pegou uma cauda desse componente de tech, desse dinheiro que fluiu para, assim, esse excesso de liquidez fluiu para esse mundo. Assim, o balde está cheio, né? O balde está muito cheio. E esse dinheiro começa a fluir para coisas que vai mais sex appeal, que são mais que tem uma capacidade de crescimento maior, como a Tesla e tantas outras empresas que, sei lá, alguém poderia argumentar que estão com precificações muito esticadas. E esse movimento pode, né? Eu acho que está acontecendo também com o Bitcoin, tá? Eu acho que tem embutido esse componente tech, e que, assim, eventualmente, digamos que venha uma outra crise, talvez no primeiro momento sofra junto, tá? Porque tem esse dinheiro extra, esse excesso de liquidez que está lá. Escorreu bastante para o mundo cripto, é inegável, não tem como falar não. Tanto é que o Musk está envolvido, né? Assim, o Musk está envolvido é o nosso cara, é o primeiro cara do mundo tech hoje, não tem, é o segundo cara mais rico do mundo, né? Tem quase 200 bilhões de dólares de patrimônio. Então, eu acho que sofreria no primeiro momento, mas, assim, digamos que o mercado continuasse caindo, eu acho que chegaria um momento que mostraria resiliência. E é essa resiliência de ser um ativo que as pessoas começariam a ver, bom, apesar de tudo, os bancos centrais continuam imprimindo e o Bitcoin continua com as características de ser desinflacionário. Igual a ouro, igual a prata. Então, eu acho que no final das contas, seguraria mais e teria uma correlação negativa com os mercados tradicionais. Tá. Mas esse excesso de liquidez trouxe volatilidade e acho que vai continuar dessa forma, porque os bancos centrais parecem continuar e afeta nessa tudo, tocada, né? Afeta tudo. Se amanhã tiver uma nova crise, vai afetar tudo no primeiro momento de novo, porque tem muito dinheiro circulando por aí, não tem o que fazer, né? Mas eu acho que no segundo momento dá para acreditar que é melhor. Legal. Inclusive até o ouro, Bom, né? acho que deu para... né? E foi exatamente o que aconteceu com a cripto que você falou. A gente tem uma posição de ouro na carteira que a gente carrega há bastante tempo, vinha tendo uma performance interessante, ela vinha cumprindo esse papel exatamente que você falou, de tirar a volatilidade, né? De compensar uma queda nos mercados.
Mas numa crise dessa, foi tudo para baixo, né? Essa busca por O liquidez ouro em derrubou março, até o... março e abril caiu, né? Mas depois subiu muito mais rápido que o mercado, né? Foi isso, né? O Voltou, movimento. Eu acho que é bem voltou, isso aí que acontece. voltou. Porque são mercados muito líquidos também, né? Se eu não me engano, o Bitcoin movimenta mais de 100 bilhões de dólares por dia, todas as exchanges juntas. Então, assim, a liquidez é absurda. Você consegue, assim, você está precisando de dinheiro, levantar para chamada de margem nas ações, o Bitcoin você levanta rapidinho esse dinheiro. Né? Então, o ouro também, né? Então, essas características aí, no primeiro momento, causam esse ruído, né? Essa queda. Mas no segundo momento, as pessoas falam, opa, calma, o que tem valor agora nesse mundo? O que eu vou comprar? E aí eu acho que começam a olhar para esse tipo de ativo, né? Por isso que muita gente chama o Bitcoin de ouro digital, por exemplo. Né? Legal. Encaram até como Vini, commodity algumas pessoas. nossa, essa aí é diferente. A cara do Vini, tem Jeromel. alguma dúvida, tem alguma pergunta para o Eduardo? Eu queria primeiro agradecer ao Cavenda pela participação, agradecer pelos insights aqui, participar do nosso podcast e pelo conteúdo, né? Acho que a gente passou ali de Nixon, passamos por padrão ouro, passamos pela história do Bitcoin, passamos NFT, passamos por ouro, depois como alocar. Queria agradecer aí pelo conteúdo. E eu tenho minhas colinhas aqui do que a gente conversou. Então, Nixon extinguiu o padrão ouro em 1971, né? E depois 71, os né? países europeus logo seguiram, né? Porque falaram, bom, tem um cara que combinou com a gente, né? No pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, vamos manter o padrão ouro. E aí depois ele quebra isso, ele começa a emitir moeda, né? E utilizar isso como uma ferramenta monetária, vamos fazer também, né? Não vamos ficar limitado a nossa quantidade ao nosso lastro de ouro. Então, vários países, um após o outro, né, começaram a quebrar esse padrão ouro desde 1971. E aí, bom, até num ponto que a gente está hoje, né? Que a gente falava até o começo do ano passado, né, que a injeção de liquidez tinha sido muito acelerada, né, desde a crise de 2008, mas a gente viu que o balanço dos bancos centrais, eles mais do que duplicaram, né, no período de 12 meses. Aí o do Fed chegando a 7 trilhões de dólares e continuando, né, segundo a reunião dessa semana, eles vão continuar esse buying bonds, né, buying everything, e vão continuar aumentando o balanço. O Banco Central Europeu vai continuar nessa tocada também. Muito interessante o papo do Bitcoin, também tem minha colinha aqui. A primeira, no lançamento, o reward para os mineradores era de 50 Bitcoins, e aí, após vários halvings, né? A gente está agora em 6,25, eu estou com a minha colinha aqui, 6,25 Bitcoins, e em 2140, que é o maximum supply, que aí vai chegar nos 21 milhões de Bitcoins, né? Aí não vai ter mais nenhuma remuneração para os mineradores, exceto o service fee, né? Porque é isso que é o que você disse, né? Começa o mercado se autorregular, e aí tem até um gráfico que mostra um break-even, né, um período de tempo em que hoje o service fee é muito baixo para os mineradores, né? A maior parte das suas receitas ela está ligado com a recompensa que é em Bitcoin, mas depois com o mercado ficando cada vez mais maduro, né, as transações aumentando velocidade, aí o service fee começa a ficar maior e a recompensa menor. E aí é até interessante, eu não tinha parado para pensar nesse ponto, né? O market cap do Bitcoin relacionado com o market cap do ouro. O market cap do Bitcoin chegou a 1 trilhão de dólares, né? E vamos colocar em perspectiva aqui, porque a gente fala 1 trilhão aqui, 1 trilhão ali. Gente, o que é 1 trilhão de dólares, né? Antes, quando o real barra dólar, né, o par de moeda, valia quase 4, 3 ponto alguma coisa, o PIB brasileiro era de 2 trilhões de dólares, né? Hoje ele é menor, porque a gente teve uma contração no ano passado, no ano de 2020, uma desvalorização do real. Então, 1 trilhão de dólares é quase o PIB brasileiro, né? Ou é 3/4 do PIB brasileiro. É muita coisa, né? É coisa pra caramba. O market cap do ouro, eles estimam ali, de tudo que já foi minerado, de 10
a 11 trilhões de dólares. Então, cara, é 10% do market cap do ouro, que é utilizado, como você bem disse, né, como uma diversificação nos portfólios, né, que teoricamente tem uma correlação negativa nos portfólios, e aí serve como meio de diversificação, e também nesses cenários de juros baixos, né, ele tende a ter uma performance boa, né? Tanto que no ano passado foi, se eu não me engano, 25% de performance, mesmo com a queda ali de março, que foi uma busca de liquidez de grandes investidores, né? Não é porque o ouro perdeu, quebrou essa correlação, é que, na verdade, tiveram vários investidores alavancados, né? E aí as coisas começam a cair, os custodiantes dos bancos chamam margem, não tem de onde tirar dinheiro, você tira de onde tem, né? Então, tira do ouro, que é super líquido. Por isso caiu, mas fechou o ano com, se eu não me engano, 25% de alta. E no ano anterior, em 2019, 25% de alta também, né? Agora, eu fico pensando o seguinte, né? Até foi uma pergunta do Bruno, como é que alocar, como é que usar o Bitcoin e a criptomoeda como um todo, né, no seu portfólio? Essa história de diminuir a volatilidade, eu vi alguns estudos, mas eu acho que é igual a vacina, né? Você tem um período de tempo pequeno, né? Você tem uma amostra pequena, então com essa amostra você tira as suas próprias conclusões, né? Ou as conclusões O do seu Bitcoin paper. existe desde 2008, 2009, só subiu, né, praticamente, né? Teve um período de queda, mas assim, aí de fato tem essa questão mesmo, Jeromel. Mas o que eu acho é o seguinte, essa é uma tese que a gente debate sempre, porque somos super tradicionais aqui, né, no equities, bonds e hedge funds, investimentos alternativos. E aí, algo novo sempre causa estranheza, causa curiosidade, né, que muitos clientes de varejo, mas também é algo que a gente tem que estudar. E o que a gente está chegando na conclusão é que tudo bem, pode até ser uma reserva de valor, né? Acho que são opiniões diferentes que alguns têm, alguns gestores acham que é só uma classe de ativo diferente, né? Outros acham que é uma reserva de valor. Mas, assim, pensando nas criptos como uma classe de ativos, né? A gente acha que pode ser um investimento convexo, né? Porque, imagina só, se você tem 1,5% de alocação do seu portfólio em uma criptomoeda, né? Se ela for para zero, se o valor dessa moeda for para zero, o que aconteceu com o seu portfólio? Você perdeu 1,5%. A sua performance no ano foi prejudicada em 1,5%, então a perda limitada, e tudo bem, né? Foi um investimento de risco que você colocou pouco dinheiro. Mas, se acontecer igual esse ano, né? Que ele dobra, triplica, então 1,5%, você virou 4,5%, você ganhou 3%, né, do seu portfólio. Então, pode ser uma alternativa, e é algo que a gente está estudando para os portfólios por ter esse perfil mais convexo, né, com perdas limitadas e potencial de upside teoricamente ilimitado, né? E aí tem vários estudos de quanto que vai valer o Bitcoin, se o market cap vai ser 1 trilhão, se vai ser 10 trilhões. Mas, Jeromel, essa ideia de se expor como se fosse índice é bom por conta disso também, que aí você não fica exposto só ao Bitcoin, né? Você vai estar naquela que, no cavalo mais rápido, você vai estar junto, né? Se for no formato de índice. Sim, mas até algo que a gente está estudando nesse momento, tá vendo? É o seguinte, como é que você... É até uma ironia, né? Você compra um ETF, que é um investimento tradicional, ou seja, ele é negociado numa bolsa de valores, tem o seu horário, né, de abertura e fechamento, só que o underlying dele é 24/7. Então, não é meio que uma ironia, né? Você investe em algo que é não tradicional através do meio tradicional. Então, a gente tem essa discussão de qual que é a melhor forma de você ter essa exposição, né? O mais legal, eles compram em 6 exchanges diferentes, se eu não me engano, eram 6. E aí tem um risco embutido das exchanges, porque bem ou mal, você está numa Coinbase, beleza, americana, muito bem regulamentada, mas tem outras, por exemplo, a Deribit, onde eu opero, está no Panamá, hoje em dia estava na Holanda. E tem outras gigantes, as maiores estão fora dos Estados Unidos, inclusive.
já não é tão claro isso, entendeu? Bem ou mal, a Coinbase, a NYSE é uma das maiores acionistas, tem quem ir atrás. Mas quem é o maior acionista da BitMEX, da Deribit, entendeu? Então, tem todas essas questões, eu acho que, até por isso, né, por ter esse risco embutido, que também tem um retorno aí que ainda pode ser muito bom em essa convexidade. Mas são questões pertinentes e que fazem parte, acho, da evolução do setor. Eu acho que é um bom ponto, porque além do risco dessa classe de ativos, se a gente for assim chamar, você tem o risco de crédito das exchanges, sem dúvida nenhuma, sim, que acho que pode, dependendo da exchange, pode ser o teu maior risco, né? Porque essa exchange sim, pode ser hackeada, sim, você perdeu os teus bitcoins, né? Tudo bem que acho que tem um limite, porque e é algo que é super curioso também, né? É algo que é descentralizado, que você tem uma segurança, é tudo digital, mas várias delas, elas guardam as chaves em cofre debaixo de sei lá onde. E você nunca sabe quantos bitcoins ela tem, né? Que é o grande debate. Então, você pode contratar uma auditoria externa que vai pegar e vai dizer. Mas e aí, né? E aí? Será que... Então, assim, os mecanismos precisam melhorar do mercado, né? Para ter mais transparência. E aí você andando vê, nesse caminho. As discussões que a gente tem é que os bancos suíços, por exemplo, né, de todos que a gente opera, não permitem que os investidores comprem Bitcoin. Primeiro ponto, você não consegue comprar um Bitcoin através de uma conta no banco. Segundo ponto, se o source of wealth, né, que você precisa fazer o KYC, se é um cliente que você está trazendo e tal. Se o cliente, a origem do patrimônio dele for de Bitcoin, os bancos não vão aceitar. Não vão aceitar, né? E é isso que eu estava falando do dinheiro institucional. Esse é o dinheiro grande. Só vai ser um ativo que vai valer perto de um ouro, de uma prata, quando esse dinheiro puder alocar. Puder mesmo, eu digo, por regulamentação, por governança dos próprios fundos, fundo de pensão soberano. O capital grande é esse. Enquanto esse pessoal não alocar, vai ser ainda um negócio menor e que vai ter esse... Na hora que esse pessoal entrar, significa também que os mecanismos de auditoria melhoraram, a transparência melhorou, as leis já estão mais sólidas, estão mais aderentes a esse mundo. Aí eu acho que já vai estar É óbvio que daí vai estar muito mais caro, mas risco-retorno, né? A gente conhece bem essa equação. Obrigado, Edu. Acho que deu para a gente explorar bastante o assunto. É algo novo, é algo que a gente está começando a olhar, é algo que os investidores também estão começando a olhar. Obrigado pelos insights aí. Obrigado pela participação. É um privilégio. Valeu, pessoal. Obrigado.